No programa Justiça e Cidadania de hoje, vamos conversar com o advogado João Pedro Ferraz. Ele é presidente da Associação Luso-Brasileiro de Juristas Trabalhistas e fala sobre ação civil pública e execução trabalhista. Vamos conversar ainda com a juíza do trabalho Jaqueline Maria Menta, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Rondônia e Acre, que fala sobre os 70 anos da CLT. Tudo isso agora no Justiça e Cidadania. Vamos entrevistar agora o Dr. João Pedro Ferraz, que ele é presidente da Associação Luso-Brasileira de Juristas, a JUTRA, que veio na caravana da Abrat para Rondônia e Acre, falando de dois temas importantes, que é a ação civil pública e também a execução trabalhista. Dr. João Pedro, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa caravana da Abrat no Acre, com extensão mais tarde para Rondônia e Porto Velho. São dois estados muito caros para a justiça brasileira e eu estou à disposição dos senhores para o que eu puder ajudar. Bom, o senhor, até antes de nós iniciarmos a nossa entrevista aqui, o senhor já foi procurador-geral do trabalho, foi Sim. Promotor, procurador do trabalho. Sim. E o senhor tem uma história aí. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive o senhor chegou a comentar na sua palestra, que até quando foi criado o TRT da 14ª Região, há 26 anos, o senhor, à época, era do Procurador-Geral do Trabalho. Então, contar um pouco dessa história hoje, vivendo uma outra realidade na região amazônica. Muito rápido. Eu, quando ingressei no Ministério Público, eu fui atuar em Brasília e logo depois, isso já há 26 anos, foi então criada a 14ª Região da Justiça do Trabalho. Eu, na época, fui designado pelo então Procurador-Geral para fazer as sessões do tribunal e administrar ainda uma procuradoria, o embrião do Ministério Público que estava aqui. Então, eu fui um dos pioneiros em que estive aqui na 14ª Região em Porto Velho para ainda instalar a sede da Procuradoria e fazer as primeiras sessões de julgamento e sessões de instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. E agora, com muita alegria, eu voltei a uma das extensões dessa 14ª Região, que é o Estado do Acre, e estou vendo que a Justiça do Trabalho já está aqui também muito bem implantada e bem estruturada. Claro, ainda com uma série de necessidades de integração, mas pelo menos a Justiça do Trabalho já está aqui. Em plenos 70 anos da CLT. Em plenos 70 anos da CLT, exatamente. Bom, o tema da sua palestra aqui em Rio Branco foi sobre ação civil pública. Qual é o enfoque principal que o senhor levantou com relação a essa ação civil pública, do seu ponto de vista da advocacia? A questão da ação civil pública, ela tem se mostrado um pouco tormentosa na Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada e não é uma justiça que tem a característica de julgar essas questões de ações civis públicas, com exceção dos dissídios coletivos, que já é uma tradição. E nós carecemos, claro, de um Código do Trabalho, de um instrumento melhor para a apreciação dessas postulações coletivas. Então, a ação civil pública tem sido tormentosa, tanto para os advogados, quanto para o Ministério Público, para os sindicatos e também para os magistrados, na carência de instrumentos, de instrumentos processuais mais adequados e mais específicos. Até porque a ação civil pública é uma ação especialíssima e que ela tem por objetivo resolver questões macros, de grandes lesões a grandes quantidades de direitos trabalhistas e também a lesão a direitos fundamentais do trabalhador, como a vida, como a saúde, como a segurança. Então, a ação civil pública é uma ação que ela vem se fortalecendo, é uma ação nova ainda no processo do trabalho e na Justiça do Trabalho, mas ela tem encontrado, tanto no Judiciário, como na Advocacia, como no Ministério Público, o bom senso para que esse instrumento importantíssimo para a cidadania, que ele se concretize como um instrumento de prestação jurisdicional mais rápida, mais hábil e mais eficaz. E a questão da ação civil pública, o que tem sido mais recorrente nessas ações
civis? Olha, de um modo geral, quer dizer, o que tem levado, né, essas postulações são situações em que se encontram trabalhadores, né, em condições subhumanas, né, o combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho infantil, o combate ao trabalho penoso, degradante, o combate ao trabalho altamente insalubre, né, que o empregado às vezes recebe lá um adicional de insalubridade e acha que está sendo remunerado por esse bem que é indisponível, que é a saúde, e cabe então ao Estado zelar por esse bem jurídico. E isso ele faz através da ação civil pública. Outra coisa que nós ressaltamos também é que a ação civil pública não é um monopólio do Ministério Público, mas pode ser, né, ela pode ser manejada tranquilamente também pelos sindicatos de classe que vão prestar um relevante serviço à sociedade, fazendo também essas postulações que são, eu digo, de macro lesões, né, de lesões maiores. E com relação ao judiciário, tem recebido? Não, o judiciário tem se colocado, né, também numa posição de vanguarda, porque não é uma estrutura do Poder Judiciário apta e acostumada a esse tipo de ação, mas tem dado respostas eficientes em relação ao julgamento das ações civis públicas como um todo, tanto no primeiro grau quanto nos tribunais regionais do trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho também, que agora, até por conta de uma ação civil pública que tramitava no Tribunal Superior do Trabalho, foi instituído, eu digo por conta, mas por grande parte por conta disso, foi instituído também um núcleo de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho, onde já tive notícia que tem várias ações civis públicas sendo canalizadas para esse núcleo, que as partes estão tentando se compor e resolver esses danos aos trabalhadores. Inclusive nos tribunais regionais do trabalho também núcleos de conciliação, né? Núcleo de execução. Os tribunais regionais do trabalho têm núcleo de conciliação e isso também foi inaugurado. Você vê, as decisões, as soluções, né, geralmente, de estrutura, elas vêm de cima para baixo. Nessa, ela foi de baixo para cima. Quer dizer, o exemplo dos tribunais regionais do trabalho chegou, né, ao Tribunal Superior do Trabalho, que também correu para criar o seu núcleo de conciliação, porque viu que esse é o melhor caminho para a solução das demandas trabalhistas. O senhor milita na advocacia trabalhista a partir do Rio de Janeiro? Eu militei na Justiça do Trabalho a partir do Rio de Janeiro, depois pelo Ministério Público, eu fui para Brasília, onde atuei como membro do Ministério Público, fui até o final da carreira, dirigi a instituição, aposentei e hoje eu estou advogando, mas advogando sempre colado ao Ministério Público e ao interesse coletivo e ao interesse dos trabalhadores. Sempre à disposição para ajudar a estrutura, para ajudar a conciliação, para ajudar nas demandas, tanto da advocacia quanto do Ministério Público e também as demandas do Poder Judiciário. Tenho uma advocacia mais concentrada no Tribunal Superior do Trabalho, sem me descuidar dos tribunais regionais e da primeira instância. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e na sequência eu gostaria que o senhor falasse sobre a JUTRA, né? A Associação Luso-Brasileira de Juristas, Então a gente vai para o primeiro intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com João Pedro Ferraz, que é presidente da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho. E agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco com relação à associação, como que é a atuação dela, quem está atuando junto. A Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, ela nasceu de um pensamento, uma vontade nossa e de alguns colegas juristas portugueses, sobretudo de Coimbra, de constituir uma associação que envolvesse juristas do trabalho, que nós poderíamos, dentro dessa associação, acolher advogados, procuradores, juízes, enfim, todos aqueles que tivessem uma formação na Justiça do Trabalho, professores e sobretudo, os acadêmicos da área trabalhista, para que não ficássemos só na advocacia, só na magistratura ou só no Ministério Público. Essa associação já está completando 10 anos, ela foi fundada a partir de uma comunicação nossa com os colegas portugueses, que também vinham muito ao Brasil para discutir o direito do trabalho comparado. E ela nasceu, então, em Coimbra, ela completará 10 anos no ano que vem,
e essa associação ela funciona com um mandato de presidente no Brasil. Atualmente eu sou o presidente internacional, e o outro mandato fica com o presidente lá em Portugal, de forma que nós vamos fazer a troca de mandatos no próximo congresso. Ela faz um congresso em Portugal e um congresso no Brasil. Esse ano nós realizamos em São Paulo um congresso do Jutra, e no próximo ano será realizado em Coimbra, onde a associação foi fundada. E os nossos fundadores são advogados e juristas ilustres. Nós temos, por exemplo, um dos nossos mais ilustres fundadores, que nós perdemos, saudoso, Arnaldo Susequinde, era o nosso associado à Jutra. E lá em Portugal, o professor Gomes Canotilho, que é um festejado constitucionalista nosso aqui no Brasil. E, sobretudo, vários ministros do TST. Nós temos lá o ministro Luciano de Castilho. No congresso passado foi o ministro Horácio Sena, foi fazer a conferência de abertura. E nós temos professores da Universidade de Coimbra que integram essa associação. E nós queremos levar para os povos todos da língua portuguesa, no futuro, também os mesmos propósitos da nossa associação, que é integrar os povos da língua portuguesa em todas essas discussões no mundo do trabalho. Bom, falando em integração, a gente vai falar também sobre os procedimentos, sobre as situações processuais. No Brasil, o senhor até inclusive vai estar falando também nessa caravana sobre a execução trabalhista. O senhor até pela larga experiência na área trabalhista, como que o senhor vê hoje a questão da execução na Justiça do Trabalho? Olha, a execução na Justiça do Trabalho é um problema que existe desde que a nossa velha CLT, essa senhora de 70 anos, que ela foi instituída. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho ela tinha uma tradição administrativa e as decisões dos órgãos administrativos de solução de conflitos do trabalho eram executados na Justiça Comum, porque aquele organismo ainda, né, do âmbito administrativo não tinha força executória. Estabelecida, então, que a Justiça do Trabalho integraria o Judiciário, né, tanto pela edição da CLT como pela norma constitucional, ficou essa tradição de execução trabalhista seguir um rito diferente daquele da CLT. Salvo, eu acho que 15 ou 20 artigos da CLT falam sobre execução efetivamente. No mais, a execução trabalhista era feita nos moldes das execuções dos créditos da Fazenda Pública. Depois passou a obedecer o Código Civil. E nós temos na execução trabalhista muito mais demandas do que no processo de conhecimento. Numa execução trabalhista você tem 3 fases. A fase de liquidação, que é para saber o quanto deve. Então daí você já estabelece uma demanda, né? O juiz disse que eu devo na ação de conhecimento. Bom, então agora nós vamos estabelecer quanto se deve. Depois parte para a segunda fase do quanto deve, que a apreender os bens do devedor. E aí vem outras demandas de quem é o devedor, né? Depois vem as questões de expropriação, que é o Estado pegar os bens do devedor e passar para o credor. Em cada uma dessas fases ou subfases da execução cabe um recurso. Então, cada fase ou cada subfase é um processo novo, é um recurso novo que o juiz tem que resolver e tem que se deparar. Então, evidentemente que represa todos os processos na fase de execução, sem contar que a Justiça do Trabalho hoje é uma justiça muito mais de cobrança de créditos trabalhistas de desempregados. Então, cada processo trabalhista vai se transformar num título executivo que vai ter que ser liquidado e executado pela Justiça do Trabalho. E a Justiça não tem ainda essa estrutura. Nós estamos carentes com urgência de um instrumento, de um processo específico de execução para a Justiça do Trabalho. Doutor João Pedro, antes de encerrarmos, o senhor como presidente da Jutra, existe algum paralelo, por exemplo, como que funciona a questão da execução na questão em Portugal, por exemplo? Existe alguma similitude? Como que funciona? As similitudes, nós não podemos muito estabelecer parâmetro, porque enquanto nós temos aqui milhares de reclamações trabalhistas, de ações trabalhistas, lá em Portugal nós temos assim 5, no máximo 10% do que nós temos aqui no país inteiro. Eu acho que só no estado do Acre já tem mais reclamação do que todo o país de Portugal.
E lá eles têm uma tradição. O juiz sentenciou, mandou pagar, não se discute, ele vai lá e paga. Aqui não, aqui o juiz sentencia, manda pagar e aí começa a outra demanda porque o devedor acha que aquela decisão do juiz pode ser discutida. Doutor João Pedro Ferraz, obrigado pela nossa entrevista aqui. Eu conversei com o doutor João Pedro Ferraz, presidente da Associação Luso-Brasileira de Juristas Trabalhistas, que falou aqui sobre a ação civil pública e também explicou um pouco como funciona a JUTRA e também sobre execuções trabalhistas. Muito obrigado e a gente vai para o próximo bloco para conversar com a juíza do trabalho, vice-presidente da Matra 14, Jaqueline Maria Menta. A gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Depois da nossa entrevista com João Pedro Ferraz da JUTRA, agora eu vou conversar com a vice-presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 14ª Região, a Matra 14, a juíza Jaqueline Maria Menta. Doutora Jaqueline, seja bem-vinda ao Justiça e Cidadania. Obrigada, Celso. É um prazer estar aqui novamente e cumprimentar os telespectadores desse maravilhoso programa do Justiça e Cidadania. Bom, a senhora viu que o doutor João Pedro comentou, para finalizar o bloco anterior, falou sobre a execução trabalhista. E sobre a ótica da magistratura mesmo, no dia a dia na vara do trabalho, doutora Jaqueline, como que a senhora vê a questão da execução hoje no âmbito da justiça do trabalho, das varas do trabalho? Bom, Celso, a execução ela é um problema realmente, e até assim o doutor João Pedro falou de questões de recursos e situações do dia a dia, mas o nosso problema não é em si os recursos, o nosso problema é a falta de recursos financeiros, a falta de lastro patrimonial das empresas, quando elas são condenadas, para efetivamente pagar, porque hoje uma ação na Justiça do Trabalho, ela dura de 1 a 2 meses, tem uma sentença em primeiro grau, mais 2 a 3 meses tem um julgamento do recurso em sede de segundo grau, e aí realmente retorna o processo para a vara, se faz a liquidação, que aqui em Rondônia e Acre, a liquidação é feita na própria vara do trabalho, né, ou no setor de cálculos, onde tem fórum trabalhista, e se começa o processo de execução. O problema não é a falta dos recursos em si, o problema é que cita a empresa para pagar, ela não tem recursos e ela não paga. Então, embora o magistrado trabalhista tenha várias ferramentas, Bacenjude, o Renajude, onde se faça pesquisa da existência de veículos, o próprio Infojude, onde o juiz faz a pesquisa, as declarações do imposto de renda da empresa, do devedor, mas se não tem patrimônio, não há como dar efetividade ao processo. A Justiça do Trabalho, na verdade, está aparelhada, né, de instrumentos, inclusive de penhora online e tudo. A questão é exatamente encontrar bens do devedor, né? Aí é que trava a execução. Exatamente, porque como bem salientado pelo doutor João Pedro, né, não se tem o hábito salutar de citado para pagar. Como ele disse que é em Portugal, por exemplo. Exatamente. Então, dessemos a ordem, ela fosse efetivamente cumprida. No Brasil, e aqui também não é diferente, dada a ordem, parece que ela não é para ser cumprida imediatamente, salvo raras exceções que devo fazer o registro. Mas dada a ordem, faz o registro, efetua a citação, não paga. Aí começa então, a batalha para efetivamente conseguir executar o valor e repassar o dinheiro, o crédito ao trabalhador. E daí do outro lado da corda, né, do outro lado, na outra ponta está o trabalhador esperando. Esperando, muitas vezes, verbas salariais, do vínculo de emprego, não recebeu salário, não recebeu 13º, não recebeu verbas rescisórias, não teve seu FGTS depositado, não teve sua carteira de trabalho assinada, vem para a Justiça, tem efetivamente uma sentença condenando, mas não recebe o bem da vida, que é o dinheiro, pagando aqueles créditos dele lá.
Mas esse sistema tem melhorado, né? Esse sistema de penhora, até de veículos, tem melhorado. Com certeza, Celso, tem melhorado porque essas ferramentas todas, que o Bacenjude, por exemplo, não pagou em 48 horas, se faz uma ordem de bloqueio, vai para o banco. Se a empresa tem um recurso... Ou um dos sócios. Ou os sócios, quando a gente desconsidera a pessoa jurídica, então há um sucesso e temos ferramentas para isso. O problema são essa questão de ter o laço patrimonial e mesmo a dificuldade, às vezes, que o conhecimento se insera rapidamente, mas fica o processo de execução e aí também nós temos a dificuldade de ter quantidade de juízes suficiente e servidores para cumprir as determinações dadas no processo, porque o juiz dá a determinação, mas na secretaria não tem um servidor para cumprir, são vários e vários processos que estão lá, por exemplo, aguardando para expedir um mandado, aguardando para que o oficial expedir um mandado para o oficial de justiça ir lá na empresa, ver se ela tem bens lá penhoráveis, ou para ver se tem um veículo lá. Mas essas ferramentas disponibilizadas pela tecnologia tira muito da demora de cumprir, porque a ordem bancária imediatamente sai lá no computador, a ordem de bloqueio feita pelo Renajude também, a pesquisa no patrimônio através das declarações do imposto de renda também imediatamente se tem um retorno. Então tem essa redução temporal, mas tem essa dificuldade que se não tem patrimônio, o juiz do trabalho para solucionar só se ele pagar, porque não tem como. É uma situação. Mas nós estamos vivendo esse ano 2013, os 70 anos da CLT, que até tanto foi comentado com relação à consolidação das leis do trabalho. E a senhora até comentou hoje, na sua participação na caravana da ABRAD, representando até a magistratura do trabalho, a senhora falou. E como que a senhora vê com relação a os avanços e até mesmo as melhorias que necessitam na consolidação das leis do trabalho para ter mais eficácia? Bom, Celso, a consolidação ela foi aprovada 55 anos após a abolição da escravatura. Então foi uma vitória muito grande da classe trabalhadora. Quando ela foi aprovada, ela não criou leis novas, ela juntou num texto único as leis esparsas sobre a matéria trabalhista. Isso aconteceu em 1º de maio de 1943. De lá para cá, mais de 180 normas, decretos, leis alteraram a consolidação. Sempre houve algumas melhorias e alguns retrocessos. Cito como melhoria, por exemplo, a Lei 12.506, de 11 de outubro de 2011, que finalmente, após 23 anos da promulgação da Constituição Federal, regulou a questão do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Por outro lado, a gente teve retrocessos, por exemplo, a estabilidade decinal, que após 10 anos de trabalho, o empregado era estável e ele não podia ser dispensado. Então, essa foi uma perda para a classe trabalhadora e recebeu em troca o FGTS. Então, várias evoluções, encerra aqui essas evoluções, não. A CLT é obsoleta, é pesada para a classe dos empregadores. Penso que não, porque esses direitos que estão garantidos na legislação trabalhista são direitos que foram arduamente conquistados, paulatinamente conquistados. Eram lutas em chão de fábrica, eram pessoas que viviam sem salário mínimo, hoje se garante salário mínimo hora. Eram pessoas que tinham jornadas extenuantes, hoje está limitada a 8 horas diárias e 44 semanais. Havia diferença de salários entre mulheres, homens e crianças, hoje está garantido salário igual, sem diferença de sexo, idade, estado civil. Então, essas são conquistas, mas temos que adaptar às novas realidades. Se uma vez o trabalho era só no chão de fábrica, o posto de trabalho, o trabalhador sabia onde era, sabia o nome do seu empregador, hoje ele não sabe mais. Hoje tem terceirizações, é uma empresa que contrata outra, que finalmente contrata o empregado. E aí, até para acionar na Justiça do Trabalho, ele tem a dificuldade, ele não sabe quem é o empregador dele. Então, antigamente, ele sabia o nome do patrão, do gerente, do subgerente, do subchefe e do chefe imediato. Hoje, ele não sabe o nome de quem o contratou. O mundo mudou, as relações também. E a CLT está aí como uma garantia, um anteparo para efetivamente dar dignidade ao trabalhador e servir para um equilíbrio, uma ferramenta de equilíbrio entre as relações capital e trabalho. Doutora Jaqueline Mendes, estamos caminhando para o final aqui. Quero agradecer
a sua participação aqui no programa e vice-presidente da Matra, né? A gestão da Matra agora ela vai de 2013 a 2015. Isso, 2 anos. E a presidente da Matra? Doutora Lucinália de Souza Moraes, que não se fez presente aqui no Acre, está no mesmo evento em Porto Velho. Ela está ela atua mais lá em Porto Velho e a senhora aqui no Acre. Na verdade, não. A gestão é Rondônia e Acre, né? E eu só estou representando a Matra nesse evento em razão de que ela está nesse mesmo evento em Porto Velho. Então, por isso que eu vim assim. Mas ela, é evidente que estando aqui, a vice-presidente estando aqui, faz o contato com os colegas daqui, mas sempre nos reportamos com a diretoria da Matra. Porque a Matra é Rondônia e Acre, como o TRT, como o Ministério Público do Trabalho, a 14ª região, também Rondônia e Acre. Obrigado pela entrevista, obrigado aqui, muito esclarecedora. Eu conversei com a doutora Jaqueline Maria Menta, juíza do trabalho, vice-presidente da Matra 14, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 14ª região, Rondônia e Acre. No primeiro bloco e segundo bloco, eu conversei com o João Pedro Ferraz, que é presidente da JUTRA, Associação Luso-Brasileira de Juristas Trabalhistas. Então esse foi o Justiça e Cidadania de hoje. Até o próximo programa.